Olá, nós vamos estar falando agora sobre cultura do reino. E o nosso objetivo, é claro, é fazermos um paralelo entre a cultura do reino, o comportamento do reino, o estilo de vida do reino, com a cultura religiosa, com a cultura social, política que nós temos nos dias de hoje, com o estilo de vida do próprio clero, com o estilo de vida daqueles que professam ter uma fé no Cristo do reino. A nossa proposta é clara, nós vamos tentar aqui fazer um paralelo entre a vida proposta pela religiosidade e a vida proposta pelos princípios e pela cultura do reino. Você precisa entender que quando a gente está falando de reino, a gente não está falando de religião. Nós estamos falando de uma cultura, nós estamos falando de um tipo de comportamento, nós estamos falando de um estilo de vida que tem como referência o Cristo, que tem como referência o Rei do Reino, que é o Cristo, o Verbo que se fez carne e se prepara. Se prepara. Fique atento, fique ligado, porque você vai receber coisas maravilhosas e coisas extraordinárias. Vamos nesse voo, vamos caminhar juntos, porque é tempo de vivermos reino de Deus nessa terra. Vamos arrebentar com as estruturas esmagadoras da religiosidade que impõe peso, que impõe transtorno, que machuca, que fere, que mata, que destrói. Porém, o Rei do Reino veio para nos propor e para nos trazer e nos convidar para uma vida e uma vida em abundância. E nós começamos aí com Mateus 5, verso 3, aonde está escrito: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, felizes, plenos, realizados, são os humildes de espírito. E aí nós vamos ter aqui uma dinâmica de conhecimento, uma tentativa do que seria essa humildade de espírito. Porque quando a gente atinge esse nível de humildade de espírito, nós temos como herança já gozada aqui nessa terra a excelência do reino de Deus. A excelência de um reino não está ligado à soberba, ao glamour, não, ao estrelato, ao brilho. Mas no princípio e na cultura do reino de Deus, comportamento, estilo de vida que te leva para um reino, para uma posição de reino, exige você trilhar o caminho da humildade. O que seria humildade? Humildade é você ter a consciência das próprias limitações. E então, humildade é um encontro que você tem consigo mesmo, aonde nesse encontro consigo mesmo, você passa a ter consciência das suas próprias limitações. E veja, às vezes nós temos profunda consciência das limitações e das fraquezas do outro. A gente a gente tem um entendimento profundo a respeito das limitações e das fraquezas do outro. Sem ter essa coragem de olhar para nós e termos então o entendimento e a compreensão do quanto somos falhos e do quanto somos limitados. E aí eu quero te dizer uma coisa incrível: quando nós começamos a assumir as nossas limitações, as nossas fraquezas e as nossas fragilidades, a gente passa a exercer misericórdia. Um dos resultados quase que inevitável, quando você vive essa experiência de direito e de fato, de ter um encontro consigo mesmo,
Identificando suas limitações e fragilidades, você passa a exercer misericórdia na vida do outro. Você passa a ter uma compreensão melhor, um entendimento melhor e a lidar melhor. Com o quê? A lidar melhor com os erros do outro. Porque você começa a entender, ei, eu não sou muito diferente. Eu também tenho as minhas encrencas, eu também tenho as minhas complicações. Isso aqui é poderoso. É a humildade que produz isso em você. Então a humildade vai produzir o quê? Generosidade, compreensão, misericórdia. Poderíamos entender também humildade como virtude, capacidade daqueles que não tentam se colocar acima do outro, se projetar além do outro, achar-se superior em relação ao outro. Nessas duas definições nós encontramos aqui muito do comportamento dos religiosos. Os religiosos, eles têm uma tendência incrível de olhar e saber o pecado do outro. Você vai para o inferno, você vai para o inferno, você não é do reino dos céus, você sabe, não, você está perdido, você não tem Jesus, então você vai para o inferno. É porque você não olha para você. O religioso, ele tem essa certa soberba, essa certa arrogância de olhar só para a vida do outro. E quando ele olha para a vida dele, ele se olha como nova criatura. E aí toma posse lá, quem mentia não mentia mais, quem fazia isso não faz mais, quem fazia aquilo não faz mais, igual o apóstolo Paulo fala. Só que quando ele olha para a vida dele de forma correta e honesta, ele vai ver que ele ainda tem muito disso, porque ele tem uma natureza decaída. É por isso que dentro das estruturas religiosas, você ouve mensagens o tempo todo dizendo que você é nova criatura, você diz, nova criatura, nova criatura, nova criatura. Deixa eu te dizer uma coisa, esse conceito pela metade é um perigo, é um desastre. Você pode ser uma nova criatura, mas você ainda carrega dentro de você uma velha natureza, uma antiga natureza que muitas vezes se manifesta, mas como um religioso você não pode admitir isso. E não admitindo isso, você fica muito à vontade e muito folgado para ficar olhando para a vida do outro e dizer que o outro está perdido, que o outro vai para o inferno e você é o cara do céu. Mas a Bíblia diz que não é aí. O céu é para a humildade. É para quem trilha esse caminho da humildade. E nesse caminho da humildade, você nunca vai olhar o outro como inferior a você. Essa questão da superioridade da religiosidade, ela é tão complicada que quando uma pessoa se converte, vamos usar essa expressão religiosa, ela se converte, então ela diz assim, eu agora sou convertido. Eu agora sou convertido. Eu não sou mais ímpio, você é ímpio. Aí ele diz assim, não, porque agora eu sou convertido, eu não posso andar com ímpios. E muitas vezes nessa arrogância negativa, contraditória à humildade do Cristo, que andava com os pecadores, andava com os beberrões, andava com os comelões, você se afasta até da sua família, você se afasta daquelas pessoas que sempre você se afasta até daquelas pessoas que sempre fizeram parte da tua vida. Porque agora eu não posso mais participar das festas da família, porque eu chego lá, tem um forró, eu chego lá, o meu pai, você até chora, cara. Você até chora, sabe por quê? Porque agora, você agora é uma nova criatura, os outros são ímpios. Você agora está no céu e eles estão no inferno. E você não pode estar no meio deles. Que falência nós vivemos. Veja, quando nós temos
o Cristo como referência, a gente vai ver o que o Cristo diz. E o que o Cristo diz é: bem-aventurado os humildes. É na humildade que está o sucesso, não é na soberba, não é na arrogância. A caminhada para o reino, a trajetória para o reino, há de ser pautada diariamente nas sandálias da humildade. Olha aí o pânico na TV, baixou. Gente, olha só, o que nós precisamos entender é que o cara que está dizendo isso, bem-aventurados humildes, porque esses herdarão o reino dos céus. Ele é aquele que na sua humildade, ele se colocou numa posição de igualdade. Ele se colocou numa posição de igualdade. Ele, Senhor, sai da sua glória de Senhor, assume a forma humana, sujeito a todas as fragilidades humanas. Ele se coloca nessa condição. Ele vem e se coloca na posição de igualdade. Um Deus que se coloca numa posição de igualdade. Esse é o reino, mano. E aí? Tá curtindo aí a cultura do reino? Um Deus, Deus do reino, Senhor do reino, que se coloca na posição de igualdade. Ele se faz igual. A Bíblia diz que ele não tem como usurpação. Ele não tem como arrogância. Ele não tem como uma glória tola, improdutiva. Sendo igual a Deus, sendo Deus, se fazer igual a mim e a você. Você sabe por que ele fez isso? Porque a cultura do reino é uma cultura de igualdade. Ó, não há diferença racial, não há uma diferença financeira, monetária, não. São todos iguais. Não é porque você fez 3, 4 faculdades que você é diferente do outro. Você pode até funcionar diferente do outro. Você pode ter uma funcionalidade diária no contexto social, cultural da vida diferente. Mas a sua essência é de igualdade. Aquele que está aqui, ele precisa ter essa compreensão, porque senão ele vai ser esmagado e se auto-esmagar num baita complexo de inferioridade. E aquele que está aqui precisa ter uma consciência de igualdade, porque senão ele também vai ser tomado por um espírito quase que de Lúcifer e se achar acima de tudo, de todos, e daqui a pouco ele vai se achar até acima do próprio Senhor do reino. Jesus vem para mostrar que a cultura relacional do reino é uma cultura de igualdade. E por que é assim? Porque de verdade, querido, na cultura do reino, o rei do reino, que é Jesus, ele não trabalha com moral, ele trabalha com caráter. Ei, pegou, hein? Você já vai entender isso. Ele não trabalha com moral, ele trabalha com caráter. Porque é o caráter que nos permite ter uma visão correta da moral. Dependendo do caráter que nós temos, isso definirá a leitura moral que faremos das situações. Por exemplo, se eu tenho um caráter arrogante, soberbo, eu sempre vou achar que a situação do outro é suja, é impura, é imunda, mas a minha é perfeitamente pura, a minha é correta, a minha é a certa. Você quer ver uma coisa? Quando você abre a sua Bíblia,
Lá eu creio que seja João, é, João capítulo, João capítulo 4. João capítulo 4, do verso 7 ao verso 34. Você tem a história da mulher samaritana. Então o que você tem aí na história da mulher samaritana? Você tem o seguinte fato. Você tem um encontro de Jesus homem. Para com essa babaquice religiosa de achar ali era Deus. Não, não. Vamos parar com isso. Sai dessa religiosidade assassina, mortal, nociva e desgraçante. Ali, qualquer pessoa, a única pessoa que sabia que estava ali na condição divina era o próprio Jesus, mano. Ô mané religioso. A única pessoa que sabia o que estava acontecendo ali naquele poço, aonde aquela mulher foi tirar água, aonde Jesus pede água a essa mulher. A única pessoa que sabia o que estava acontecendo ali era Jesus. Muito possivelmente, se os discípulos estivessem passando a cena toda do texto, eu não sei nem o que poderia passar pela cabeça dos próprios discípulos. Mas qualquer outra pessoa, se fosse agora, nos nossos dias, não foi só lá naquele tempo não, qualquer outra pessoa que nos nossos dias passasse por aquele poço, naquele horário, encontrasse aquele homem judeu com aquela samaritana, uma samaritana conhecida por uma vida desgraçada, por uma vida considerada naquele tempo, na sua época e na época de hoje, como uma vida de imoralidade, qualquer pessoa suspeitaria daquele encontro. Um certo pastor, vou falar o nome, pastor Ed Renekiewicz, foi falar alguma coisa sobre isso, quase mataram o cara. Mas a verdade é que aqueles que criticaram o pastor Ed Renekiewicz, se tivesse passado ali e encontrasse aquela cena de um homem judeu com uma mulher samaritana, talvez até uma mulher samaritana conhecida pelo judeu ou por qualquer outro que estivesse passando por ali, iria colocar em xeque a moral de Jesus. A moral da mulher não seria colocada porque a moral dela já estava marcada pela desgraça, pela ruína, pela fatalidade do caos de vidas e decisões equivocadas. Mas estariam olhando para Jesus e dizendo: ah lá o comelão, ah lá o pegador, caramba, hein? O cara é o cerol, hein, meu irmão? Meio-dia, o solzão na parada e o cara tá só no chaveco. O cara tá só ali, ó, Só Jesus sabia o que estava acontecendo ali. Só Jesus sabia das intenções do coração dele. A mulher não sabia, gente. Vamos parar de hipocrisia. Ô, religioso aí. Ô, o pitbull da religião. A mulher não estava sabendo de nada. E quem passasse ali ia julgar tanto Jesus quanto a mulher pelo viés da moralidade. Mas Jesus, por se mover por um caráter. O que vai mover a moral de Jesus? O caráter de Jesus. E o caráter de Jesus era qual? Vamos lá. Era um caráter justo. Tão justo que ele reconhece os equívocos da mulher. Olha, me traga aqui o seu marido. Aí ela vai dar uma resposta que abre para Jesus a esposa, abre para Jesus a porta para uma efetiva afirmação. Bem dissestes, já tiveste 5 maridos e esse que você tem agora não é teu. Está no meiuca, está dividido, é teu e de outra. Então Jesus está sendo justo, dizendo assim: eu sei quem você é.
Eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história, eu conheço os teus erros, eu conheço a tua ruína, eu conheço a tua desgraça. Só que o caráter de Jesus não é só movido pela justiça, é movido pelo amor. Pai! Tiro! Aqui, ó. Tiro na cabeça dos religiosos de plantão. Aqui está lidando com aquela mulher o Jesus justo no seu caráter, íntegro no seu caráter, perfeito no seu caráter, mas o seu caráter é alimentado pelo seu amor. Por isso, cara, o reino não é um reino de moral, o reino é um reino de amor. A moral nem sempre produz amor. Aliás, quase sempre não produz amor. Mas o amor de Jesus Cristo, o amor na cultura do reino, o amor na cultura do Cristo, que é o Rei do reino, gera uma moral, um caráter que vai enxergar a partir do amor. Veja, é a cultura do reino que tem como referência o Rei do reino, que é Jesus Cristo, olhar o fato moral, por mais sujo e imundo que ele seja, olhar com um caráter do reino, caráter esse que é sustentado pelo amor, porque esse reino, antes de ser um reino a estabelecer moral, ele é um reino que é sustentado pelo amor. E aí é esse amor que vai fazer surgir em nós um caráter que vai nos levar a uma compreensão moral das coisas, a partir de justiça, sim, mas a partir de graça, misericórdia, acolhimento, recebimento, bondade, compreensão. Complicou para os religiosos. E aí Jesus olha com o coração cheio de justiça, aponta para o desvio. Claro que ele apontou, só que o movimento de Jesus não é acusativo. O movimento de Jesus não é exclusivo, não exclui. O movimento de Jesus é inclusivo, e inclui aquela mulher no seu amor, inclui aquela mulher na água que só ele tinha, inclui aquela mulher na sua ética, inclui aquela mulher na sua moral amorosa, bondosa, misericordiosa, graciosa. Os religiosos odeiam isso. Você acha que se aquela mulher fosse um homem afetivo, Jesus agiria diferente? Fala para mim. Fala para mim qual é a base bíblica que você teria para me dizer que com um homem afetivo, Jesus agiria diferente. Veja só o caráter de Jesus fazendo a leitura moral do comportamento das pessoas. A palavra de Deus vai dizer nos evangelhos que Jesus tinha a sua casa, e a casa de Jesus estava aberta. E quem entrava ali naquela casa se assentava à mesa com Jesus e os discípulos. E o texto faz questão de dizer que se assentava à mesa com Jesus publicano e pecadores. Deixa eu botar muitos S aqui. Pecadores, S. Muitos S. Pecadores. Ou seja, todo tipo de pecadores. E aqui, forma estética de pecado, que eu quero citar.
Porque pecadores todos nós somos, né? Às vezes os religiosos esquecem disso. Mas pecadores todos nós somos, porque nós temos uma natureza decaída. A pergunta que eu te faço: Jesus está na casa dele, na mesa sentado com os discípulos. Aí vem chegando os publicanos, gente maldita. Gente maldita. Aí vem os pecadores, todo tipo de pecadores. Você acha que não ia aparecer um homo afetivo lá não, cara? Hein? Você acha que não ia aparecer um homo afetivo não? Você sabe por que nós temos as igrejas inclusivas? E eu particularmente não sou a favor das igrejas inclusivas, sou contra as igrejas inclusivas. Porque as igrejas históricas não abriram as suas portas para que os pecadores, independente da estética do pecado deles, pudessem se assentar à mesa de Jesus Cristo. Logo, como esses seres humanos, essencialmente, mesmo aqueles que nem sabem disso e têm essa consciência, são seres espirituais, eles têm necessidades espirituais, naturalmente, em algum momento eles iriam procurar uma alternativa para se alimentarem espiritualmente. Então surgem as igrejas inclusivas, por culpa das igrejas históricas, porque não conseguem abrigar os diferentes. Não é para concordar com o pecado, mas é para olhar com misericórdia. Sabe por quê? Eu já quero anunciar aqui, eu vou trazer um estudo bíblico-teológico, teológico-bíblico, sem esse troço de teologia sistemática, tem que ser uma teologia bíblica textual, sobre homossexualidade. E eu quero ver o que essa turma da teologia de seminário vai poder dizer contra. Eu só quero dizer assim: abre a Bíblia, abre a Bíblia, abre a Bíblia, abre a Bíblia. Sabe, essa turma teve que se agarrar ao projeto das igrejas inclusivas, porque o erro deles é enxergado pelo viés da moralidade. Então, como é pelo viés da moralidade, o meu erro é menor do que o deles. O meu adultério é menor do que o deles. A minha fornicação, a minha mentira, a minha soberba, a minha arrogância, o meu orgulho, a minha avareza é menor do que a homossexualidade deles. Mas para Jesus, meu irmão, é tudo igual. E se tem graça para mim, tem graça para eles. É Bíblia. Não é tradição, não é religiosidade, é Bíblia na mesa de Jesus. Porque só na mesa que a gente é alimentado por Jesus, e só sendo alimentado por Jesus, podemos tomar uma nova consciência de vida, uma real consciência de graça, misericórdia, de vida abundante. Só na mesa de Jesus que a gente tem esse tipo de alimento, só que eles não podem chegar na mesa de Jesus pelo viés das igrejas históricas, porque eles são indignos. Mas o fofoqueiro pode, o mentiroso pode, o trapaceiro nos negócios pode. Você está percebendo como a cultura do reino é diferente? Na cultura do reino, a gente vai ver que o rei do reino, ele trabalha com caráter. A moral, o advento moral sempre terá uma leitura a partir do caráter.
E esse caráter do reino, ele é sempre movido, sustentado e alimentado por justiça, mas também por amor. Quando você chega no texto de 1 Pedro, verso 5, 1 Pedro, capítulo 5, verso 5 e verso 6, diz assim, olha: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, preste atenção agora, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. No trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Trato, relacionamento, aproximação, encontro, acordos. E aí diz o texto assim: no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Como tem faltado humildade para os religiosos. Porque humildade não é coisa da religião. Você vai ver que os mais religiosos foram que deram mais trabalho para Jesus, exatamente por causa da arrogância, da soberba, da altivez. Não aceitaram a simplicidade de Jesus, não aceitaram a humildade. Aceita um religioso arrogante aceitar vir alguém falar de humildade e viver humildade e dizer assim, ó, eu sou o Messias que vocês estão esperando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha, não, mas você é humilde demais, você é simples, poxa, você é bondoso demais. Isso era uma crise. E era assim que Jesus se relacionava. Hoje a gente chega nas igrejas e eu moro num lugar onde o povo não é muito relacional. Mas isso para mim não é problema. O meu problema é quando eu chego nas igrejas. Sabe por quê? Porque eu sei que a cidade que eu moro tem uma cultura. Eu sei que o estado que eu moro tem uma cultura, mas principalmente a minha cidade tem uma cultura. É uma cidade linda, é uma cidade muito bonita, é uma cidade diferenciada. Agradeço a Deus a oportunidade de estar morando aqui. E isso gera naturalmente um certo orgulho, uma certa arrogância, uma certa presunção. É a natureza decaída do homem. Mas o problema é quando a gente chega na igreja e vê esse espírito dentro da igreja. Você entra dentro da igreja e você não recebe um bom dia, você não recebe uma boa tarde, você não recebe uma boa noite. Ninguém convida ninguém para ir na casa. Não. Eu tentei convidar algumas pessoas da academia que eu frequento e as identifiquei. Aí fui me aproximando aos poucos e na medida que eu fui me aproximando, eu convidei alguns para estarem vindo à minha casa. Gente, eu percebi que tinha momento que quase que ia se manifestar. A impressão que eu tinha, nosso Deus, vai se manifestar um negócio aí no corpo dessa pessoa. A pessoa ficava deslocada. O que você quer que eu faça da sua cara? Não estou falando que eu chamar, não. Homens da minha faixa de idade. Coisa incrível. Eu frequentar academia, aí quando eu chegava em algumas igrejas, eu encontrava lá pessoas da academia. Pessoas que estão sempre com aquele olhar sisudo, superior, soberbo, arrogante.
Pessoas que eu tentei até me aproximar, quando eu percebi esse bom, é um irmão em Cristo, por incrível que pareça, eu consegui muito mais facilidade para me aproximar dos não cristãos, vamos botar assim, dos não do reino, do que dos religiosos. Pessoas que eu dava o primeiro bom dia, o segundo bom dia, no terceiro bom dia já virava a cara com medo de eu dar o terceiro bom dia. Você chega aqui nessa cidade, você entra dentro da igreja, você encontra igrejas que ninguém fala com você. Aí vem o Pedrão, que conheceu de perto a movimentação do rei do reino, dizendo assim, olha, no trato uns com os outros, use de humildade. E quando eu percebia, eu conseguia enxergar nitidamente soberba e arrogância. O evangelho é relacional, o evangelho é relacionamento, e relacionamento exige humildade. Evangelho é aproximação exige humildade, exige você reconhecer o outro como igual, é você receber o outro como igual. Aí, ainda no verso 5 diz assim, porque Deus resiste aos soberbos e aos humildes concede graça. Na cultura do reino, cara, tu que é arrogante, tu que é soberbo, sabe? Você que vira a cara para os outros, você que fica olhando até dentro da igreja, assim, as pessoas de lado, chega uma pessoa assim, diferente, você olha e tal, você já viu que eu me visto de um jeito diferente? Nossa, cara, eu recebo umas olhadas que só o sangue de Jesus. Sabe por quê? Por causa da arrogância, da não aceitação daquilo que para você é um diferente. Jesus não é assim, cultura do reino não é assim. E aí você precisa tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque o texto diz, Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao arrogante, ao altivo. Possivelmente coisas acontecem na tua vida e você coloca a culpa no diabo, você coloca a culpa no Satanás, que você não sabe nem se existe, cara. Aí você coloca a culpa em toda a dimensão da estrutura das hostes espirituais do mal, tem essas hostes espiritual do mal, o nome que você quiser dar. Aí você coloca a culpa no mundo dos espíritos da maldade. Não, cara. Você não está sendo resistido, não é por essa atmosfera e por essa dimensão. Você está sendo resistido, muito possivelmente, pelo próprio Deus. Ai. Caramba, cara, eu me divirto com a Bíblia, cara. Choro, mas me divirto. Você imagina você tentando caminhar e você não consegue, porque você está sendo resistido pelo próprio Deus, e você acha que quem está te resistindo é o irmão, é o outro, é a vida, é a realidade financeira do país, e vai por aí afora. Não, você está sendo resistido pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, por causa da tua soberba e por causa da tua arrogância. E aí vem essa palavra maravilhosa, terminando no verso 5 de 1 Pedro capítulo 5, diz assim, aos humildes, aqueles que reconhecem as suas fraquezas, as suas fragilidades, os seus erros, e por assim ser, olha com misericórdia, graça, compreensão, as fraquezas, as fragilidades dos outros. Aos humildes, aquele que não se coloca superior ao outro, aquele que não tem olhar altivo, a esses Deus concede favor imerecido. A esses, está aqui no texto, Deus concede graça. A esses Deus concede aquilo que ele não merece. Para os humildes. E aí o verso 6 termina, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. É você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Quem não se humilha
de verdade, não vai se humilhar nunca nem para o próprio Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Para aqueles que vivem em humildade, para aqueles que são humildes de espírito, há uma promessa: você será exaltado, você será exaltado. E voltando lá em Mateus 5, você vai ver que você será exaltado para a dimensão do reino. Dimensão do reino. Porque de tais é o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é cultura do reino, tá vendo? Eu falei várias coisas aqui que eu sei que você não vai ouvir desse jeito dentro da igreja. Eu falei várias coisas aqui que eu sei que desse jeito, que está na Bíblia. Mas sabe por quê? Porque eu estou ministrando para você essa palavra sem nenhum compromisso com a estrutura religiosa, com a estrutura denominacional, nem com estrutura teológica, ainda que eu tenha formação acadêmica na área de teologia e em outras cadeiras que nos dá uma compreensão, nos ajuda a compreender mais a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, principalmente do Cristo e dos Evangelhos. Mas eu estou falando a você a partir de uma teologia bíblica textual, que na minha concepção é a melhor das teologias. Uma teologia bíblica textual, aonde o reino é que comanda. E esse reino tem um comando. Nessa teologia bíblica textual do reino, Cristo é o verbo que se fez carne. Nessa teologia bíblica textual que tem o verbo que se fez carne, que é o Cristo, a teologia se torna estilo de vida. Desculpa, cara, desculpa. A teologia se torna estilo de vida, a doutrina se torna estilo de vida, o evangelho se torna estilo de vida. Porque no reino, cara, a gente aprende que ser do reino é viver por um estilo de vida, o estilo de vida de Cristo, um estilo de vida que abriga justiça, graça, misericórdia. Porém, tudo isso é sustentado pelo amor, pelo amor, pelo amor. Porque no reino do Cristo, a lei é o amor. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Sejam todos bem-vindos à cultura do reino.